Fala pessoal, 19º encontro, quase 21 dias aqui, encontros diários, sendo gravados, documentados e colocados no YouTube, para que a gente se torne um hábito, né, de estar todos os dias aqui gravando. Eu e o Marco já estamos 22 dias, então a gente já passou aí do dia que iria definir a nossa rotina, mas vocês estão praticamente junto com nós, a gente só está um pouquinho adiantado, que a gente começou um pouquinho antes até a gente organizar. Então, você que está aí no YouTube, assista sempre na sequência, pegue lá primeiro, segundo, terceiro, quarto encontro. Se você está começando agora, não tem problema, você consegue nos alcançar. Assista 2, 3 vídeos num dia, você vai conseguir nos alcançar. Tem algumas pessoas que estão fazendo isso já, então, não esquece também de se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar. E a cada dia parece que é parece não, é um preparatório. Nós, eu e o Marco, recebemos lá as tarefas, recebemos as pílulas e nós percebemos um pouco antes de vocês, porque nós estamos passando uma sequência um pouco atrás, que cada sequência ela vem com um preparatório para a próxima. E isso é muito legal, porque no início você não consegue entender o porquê de cada pílula, você não consegue entender o porquê de cada sacrifício, mas você tenta imaginar. E aí, quanto mais o tempo passa, você começa a entender assim, ó. Ah, agora eu entendi que a pílula do dia 3 foi essa, por causa dessa. Então, você começa a entender e montar o quebra-cabeça do porquê que você recebeu aquela missão, aquele sacrifício, e aí começa a fazer muito mais sentido. Então, a cada dia é um preparatório para a próxima pílula, para o próximo desafio, para o próximo sacrifício. E isso é muito legal, porque você está sendo preparado aos poucos a se tornar um hábito. E aí fica tudo muito mais fácil, porque se fosse para ser muito mais agressivo, talvez receber todos os sacrifícios de uma única vez, os desafios assim de uma única vez, eu acredito que seria quase impossível de ser feito, porque a nossa mente e o nosso corpo iria arregar. A gente não dá para fazer, é muita coisa. Então, eu acredito que é muito importante você que está aí no YouTube, obviamente vocês que estão aqui no encontro também, às vezes se perderam algum encontro, assista lá na sequência. Se a gente está um pouco à frente, pega 3 vídeos, 4 vídeos no máximo, assiste num dia, faz as pílulas da forma que conseguir, para que não fique muito acumulado, e aí a gente vai se encontrando. Se você está no YouTube e quiser participar também do nosso grupo, todos os dias às 6h30 a gente abre esse Zoom, que é gravado. Então você pode participar, não tem obrigação nenhuma de falar, mas pode sim participar junto com a gente. Se quiser falar também, tem essa abertura, pode escolher aí, se quiser. No final a gente geralmente deixa um espacinho para quem quer falar. Então, é isso aí da minha parte hoje. Estou muito feliz. A cada dia está se tornando um hábito, cada sacrifício, de forma muito simples. E da minha parte é isso. Muito obrigado. Pode continuar aí, Marco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo isso que o João falou aí é real. Às vezes a gente quer tudo de uma vez, né? Uma ansiedade. Nossa, como é que faz? Logo, quero saber, quero monetizar, quero ter conhecimento para ganhar dinheiro. Ontem mesmo eu fiz uma ligação para ele e falei, João, tô um pouco ansioso, cara, porque a gente, né, tá entrando em alguns projetos, eu tô querendo produzir. O João falou, calma, cara, tá tudo dentro dos prazos, tá tudo tranquilo, tá tudo programado aqui na minha cabeça, inclusive. Aí eu falei, você tem razão. O prazo que a gente deu foi para se começar na segunda-feira e eu querendo aquela ansiedade, né? Então, a gente tem que entender que existem os processos. Primeiro a gente precisa ser para depois ter. Não adianta a gente querer ter primeiro para depois ser. E a mesma coisa hoje eu estava lendo aqui, li 15 capítulos de Mateus e estava falando bastante sobre quando Jesus veio, né, começou a fazer aquele monte de milagre, aquele monte de coisa, e as pessoas começaram a julgar, né?
Não, esse homem foi mandado pelo Satanás, ele expulsa os demônios pelo próprio Satanás e não sei o quê, e falando besteira, e falando que vendo os discípulos, né, comerem sem lavar as mãos. Não, mas está escrito que não pode, que precisa lavar as mãos para comer. Aí comendo aos sábados. Não, mas o sábado é feito para jejuar e não pode comer. Aí ele falou: o que está verdadeiramente nos mandamentos e nos ensinamentos é que as pessoas sejam boas. E não que elas comam ou deixem de comer no sábado. E na minha presença, eles têm direito de comer no sábado, no domingo, na onde for. Só que o que eles precisam é de ser pessoas boas, do coração puro, e não ficar julgando as pessoas como vocês estão julgando aí. E isso é bastante interessante, porque a maior parte das pessoas que julgam as outras acabam não olhando para o próprio umbigo, né? Esquecem dos erros, dos problemas, e começam a julgar. Isso é um erro de todos nós, praticamente. Quando a gente está julgando alguém, né, talvez a gente já passou por uma situação igual, talvez a gente já errou de uma outra forma, e a gente não está pensando nos nossos erros, está pensando só no erro do outro. Então, a primeira coisa é a gente ser puro, dar bons conselhos, parar de julgar as pessoas, que isso vai abrir um caminho muito forte também. A pílula do dia hoje é uma pílula bem legal, mas vou deixar o Dani falar um pouco aí, depois eu volto, falo sobre a pílula. A minha experiência vem sido cada dia mais fantástica. Eu tô um cara que tá ficando mestre em fazer tarefas, estou amando fazer tarefas, resolver problemas, e com certeza está trazendo muitos resultados. Fechado? Daqui a pouco eu voltei para passar a pílula para vocês. Isso é muito importante. Eu acredito que no nosso dia a dia, até eu acredito que você, o João, que são os que mais estão à frente do processo, a gente deveria passar a experiência de cada pílula, como vocês estão adiantado. Exemplo, a pílula de hoje, vocês já receberam ela há 2 dias. Então, fazer algumas anotações para passar como é que foi essa experiência que a gente vai passar hoje. Isso eu acho que é interessante para inspirar cada um a passar esse dia de uma forma mais produtiva. Exemplo, há 2 dias atrás, você e o João adquiriram esse conhecimento, passaram o dia e tiveram uma experiência. Então, na pílula de hoje, eu gostaria que vocês passassem a experiência de vocês, como foi no dia que vocês receberam, o que vocês fizeram, o que o João fez, o que o Marco fez no dia, e daí você passa a pílula. Ó, essa pílula, a gente teve esse sentimento, ocorreu isso, nesse dia eu queria que vocês fizessem anotações para ficar um conteúdo mais forte em questão. Porque o que acontece? Todos os dias, quando a gente fala sobre a pílula, a gente não comenta sobre a pílula anterior. Por quê? Porque vocês estão adiantados. Então, vocês podem passar os sentimentos, passar as informações para gerar um conteúdo melhor. Então, eu acredito que vai ser bem interessante para todos os ouvintes, né? Entender o sentimento que eles podem ter com essa pílula que será passada hoje, né? Quando a gente iniciou, antes de conversar aqui nessa live, nós estávamos falando um pouco antes de começar a gravar sobre algo que eu estava estudando nessa noite, sobre a seleção natural, né? Todo o processo na vida existe uma seleção natural, tanto na natureza, quanto nos negócios, quanto na família, quanto em qualquer assunto existe uma seleção natural. Sempre vai ter aqueles que vão se destacar, sempre aqueles que vão se tornar mais fortes. Alguns geneticamente já nascem mais fortes, com uma tendência a alcançar melhores resultados no mundo animal. Porém, com a sabedoria, com o conhecimento, nós como seres humanos, essa seleção natural, como existe muita informação, nós podemos estar à frente da seleção natural e sair do natural e transformar em algo extraordinário. Exemplo, todos nós nascemos praticamente da mesma forma e nascemos sem um conteúdo. Nós somos um HD virgem e toda a informação no decorrer da nossa vida, ela vai sendo acrescentada a cada dia. Então, as experiências que você vem
obtendo, que você vem tendo essa experiência, né? Você vem adquirindo no decorrer da sua vida, transformou em quem você é. Então, hoje, você é o reflexo de tudo que você aprendeu desde criança e que você aplicou. Então, o resultado que você tem é baseado nessas informações. Esses encontros e esses livros e essas informações que estamos estudando, estamos compartilhando com todo mundo, nos colocam uma nova informação, um novo programa, uma atualização de informação, fazendo com que você não repita os mesmos erros que você fez para chegar até aqui. Porque se você está procurando algo a mais, é porque você não está satisfeito com o resultado que você tem hoje. Indiferente em qualquer situação que você esteja, indiferente em qualquer objetivo que você determinou para sua vida. Se você está procurando algo a mais, ô João, fecha o áudio das pessoas que estão abertas ali. Beleza. Se você está procurando algo, é porque você não está satisfeito, né, com o resultado de hoje. Então, se você não está satisfeito, você precisa botar uma nova programação, você precisa botar novas informações, e baseado em cima dessas informações que você vai receber, são informações de pessoas que já alcançaram grandes resultados, pessoas que obtiveram resultados satisfatórios, pessoas que já vivem algo diferente, já vivem o extraordinário. São pessoas que não seguem aquele fluxo padrão e já conseguiram mudar na sua mente algumas características, e dentro dessas características conseguiram alcançar um certo resultado. Então, se espelhando em cima desses resultados que você vem acompanhando de algumas pessoas, ou que você admira, ou nos livros, ou nos documentários que a gente está vendo, em cima, baseado nesse conteúdo, é para que você tenha um start, né? E como você vai conhecer várias personalidades nesse decorrer de um ano, a gente vai estudar várias personalidades, várias histórias. Em algum momento, talvez se você não despertou ainda, em algum momento, alguma história, você vai se identificar e você vai se ver naquela história e vai falar: eu consigo também mudar a minha história, porque essa história que eu estou vivendo não é a história que eu gostaria de viver, e eu gostaria de copiar essa nova história. A gente vem aprendendo no decorrer da nossa vida, principalmente como somos crianças, que copiar é errado, né? Se você copia alguma coisa, se você vai ali e replica alguma coisa, você é julgado. As pessoas falam que você não é original, não é autêntico. Porém, no decorrer da minha história, eu aprendi que a facilidade está no copiar e não criar. É claro que tudo que alguém está copiando já foi criado, porém, a dificuldade de criar algo é muito maior do que você copiar. E praticamente tudo hoje que você precisa para ter sucesso em qualquer coisa, não importa se é relacionamento, se é negócios, não importa em qual área você precisa melhorar, não importa. Tudo praticamente já foi criado. E pode ocorrer de ter novas coisas? Sim, você pode ser o mentor ou o criador de algo novo? Pode. Não quer dizer que você não possa, mas é mais difícil. Você tem que ter uma evolução e um conteúdo extremamente agressivo para que você consiga superar o que já existe no mercado, que já existe disponível. E o melhor de tudo isso está de graça. E por estar de graça, as pessoas não dão o devido valor. Então, nós estamos buscando aqui reunir as melhores mentes. A seleção natural vai fazer com que várias pessoas entrem dentro desse projeto, visualizem esse conteúdo, estejam acompanhando, porém, ao passar do tempo, elas não se motivarão, elas não conseguirão pegar o start e elas continuarão no mesmo fluxo. A seleção natural vai deixar os mais fortes, vai fazer com que os mais fortes, os que compreendem esse processo, elas comecem a ter resultados. Só que essa seleção natural e esse resultado que você quer ter no processo de você ser o escolhido para você mesmo, precisa de esforço,
precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa compreender. E a primeira coisa que você tem que fazer é compreender você mesmo. E você, como é muita informação para você se compreender e organizar essas informações que você teve, tudo que você vai ler e estudar vai bater de frente e confrontar com o que você sabe. E quando existe um confronto, vem aí a tal da seleção natural. Você vai colocar as duas informações e as duas vão confrontar uma com a outra e uma delas vai vencer. Qual que você gostaria que vencesse? A nova informação, o novo conteúdo que vai te colocar num novo patamar, porém, existe todo um trabalho, ou você vai deixar o comodismo e dizer assim, não, aonde eu estou aqui é mais tranquilo, não preciso me dedicar tanto, não preciso fazer coisas diferentes, não preciso tomar um banho gelado, não preciso ler um livro que eu nunca li, não preciso ficar escutando os vídeos, não preciso ver documentários. O que você vai escolher? Então, esse momento de reflexão, de você fazer algo diferente, que bate, que confronta todas as informações que você teve até agora, vai fazer com que a seleção natural vença o mais forte. Porém, você que vai escolher qual é o mais forte. Se é o que você já tem ou se é a nova informação. Porém, eu tenho que dizer, e vocês vão sentir isso na pele, que a nova informação, ela entra rasgando, ela entra quebrando praticamente tudo que você acreditava até então ser o certo, ser o correto. Exemplo, que gosto de falar muito sobre isso, foi o que eu acabei de falar agora, que o copiar, a maioria das pessoas aprenderam que o copiar é errado. Não copie, crie. Você vai fazer uma redação. As pessoas falam, não, você não pode copiar uma redação. Você tem que criar uma redação. Em um momento específico, você tem que criar uma informação. Faz com que você evolua? Sim, porém é mais difícil. Então, para o que nós buscamos hoje, que é o objetivo aplicado, ao resultado aplicado, que já vai te colocar num novo patamar, já foi estudado, já foi colocado em prática e já gerou resultados. Então, é a mesma coisa que nós, depois de muitos anos, querer criar a bola. Se nós for criar uma bola, qualquer pessoa pode criar uma bola ou um estilo de bola. Porém, a bola mais eficaz é a redonda, extremamente redonda. Não tem como você criar de uma forma diferente, com que ela seja mais aerodinâmica. Exemplo, um pneu, ele pode ter algumas características, porém, ele é redondo. Ele tem uma forma circular perfeita. E isso é só copiar. Então, aí existe a qualidade, existe a forma do produto que vai ser utilizado, porém, a cópia, todos, você pode pegar qualquer um, ele vai ser da mesma forma, redondo, uma forma circular perfeita. Então, todos já sabem que não tem como mudar aquilo ali já foi o melhor aplicado. Então, quando eles vão criar alguma coisa, eles criam baseado na melhor forma aplicada e baseado nisso, todos obtêm o mesmo resultado. Porém, o mesmo resultado, não performance. Olha só que interessante. A informação que você vai pegar, se você aplicar, o resultado vai ser o mesmo. Porém, a performance do processo, a forma com que você vai aplicar, a forma com que você vai designar toda a sua força é que vai determinar se o seu resultado ele é alto ou baixo. Mas resultado vai ter. Porém, pode ser um resultado baixo, pequeno, ou pode ser um resultado alto, extraordinário. É a mesma coisa quando você inicia uma renda extra. A sua renda extra, se você se dedicar a algo tão forte, ela pode se tornar extraordinária. Então, ela pode ser algo a mais ou ela pode ser extraordinária. Ela pode superar já o que você faz e trazer um grande resultado. Então, tudo que você aplicar e copiar algo que já foi feito, o resultado ele vai vir.
nem que seja pequeno. Vai ser da sua dedicação e a sua performance vai determinar se ele vai ser alto ou baixo. Simples assim. Então, essa noite eu acordei mais cedo e estava ali estudando e lembrando de algumas coisas e resolvi compartilhar esse assunto. Espero que vocês consigam compreender o quão forte é essa informação da seleção natural e por as informações elas estarem tão abertas e disponíveis, essa seleção natural vai fazer com que você confronte o seu interno e eu espero que a nova informação ela vença e que você aplique esse movimento dentro de você e que você obtenha o grande resultado que você procura. Porém, saiba que um castelo começa com uma pedra, começa com um grão de areia, tudo começa pequeno. Então, vamos dar o nosso melhor, vamos procurar compreender o mundo a qual a gente está vivendo, o nosso interno, conseguir expressar esse movimento e copiar o que já está criado. É o mais simples, é o mais fácil. Parece ser algo ruim copiar, mas não é. Nos livros que você vai ler e você vai estudar no decorrer do tempo, vai mostrar para você que a cópia de algo que já foi feito vai fazer com que você tenha um resultado muito mais rápido. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, foi muito bom estar com vocês nesse momento aí. Galera do YouTube, se gostarem do conteúdo, acredito que a cada dia a gente vai estar melhorando, não somos perfeitos, mas estamos querendo passar o melhor do que a gente tem, do que a gente está aprendendo aí, e acredito que pode somar. E se você vê que o nosso conteúdo ele é fraco e você tem um conteúdo melhor, um conteúdo que possa agregar, nós estamos aqui disponível a escutar você e você quiser ajudar a gente a passar esse conteúdo de uma forma melhor, de uma forma com maior clareza, nos ajude, participe com a gente, será muito bem-vinda. A gente precisa de mentes evoluídas, que querem ajudar o próximo, que esteja um número de pessoas a compreender, a entender o seu interior e conseguir alcançar um resultado. Então, muito obrigado e vamos rumo ao sucesso. Bom, é muito forte para mim quando o Denilson fala sobre copiar. Quando eu me aproximei dele, eu cheguei próximo e eu tinha algumas crenças, algumas atitudes que elas teriam que vir de algum lugar. E aí eu nunca tinha percebido essa minha característica, mas eu sempre fui um extremo copiador. Porém, eu copiava pessoas erradas, pessoas que estavam ao meu redor. E aí eu tinha algumas características que o Denilson percebeu que fez realmente eu entender que eu só copiava. Eu estava copiando pessoas que estavam ao meu redor. Então, obviamente que eu teria aqueles hábitos, obviamente que eu teria aquelas características. E aí, depois que eu entendi que quando você admira, tem orgulho de alguém, você vê que aquela pessoa está num caminho que você gostaria de estar, copie aquela pessoa. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Eu comecei a me adaptar a novas pessoas e copiar novas pessoas. Pessoas que realmente já estavam aonde eu queria estar. E aí, realmente, isso funcionou. Então, para mim, isso daí foi muito forte eu ouvir, porque eu lembrei que um dia a gente conversou e ele falou sobre isso. Você, na verdade, copia, só que você não percebe. Você já tem essa característica de copiar. Ele falou isso para mim. É muito mais fácil você já copiar, porque a roda ela é redonda. Vai fazer ela quadrada para tentar errar? Se está feita redonda, é só copiar ela redonda e aprimora ela. Faz a tua visão. E aí verdade, eu sou um extremo copiador e não tinha percebido. Só que o problema é que eu copiava as pessoas erradas. Então, talvez vocês já tiveram essa experiência de admirar. Eu acho que quase todo mundo copia. Muitas pessoas copiam influencers, muitas pessoas copiam familiar, muitas pessoas copiam um amigo. Ah, o amigo tem aquele jeito, pô, eu acho legal. Automaticamente você já está copiando aquele amigo, você já está copiando aquele familiar. Aí quando você vê, você já está com a característica boa, a característica ruim. Então, é bem forte isso e realmente
faz muito, muito sentido e é verdade. Já tive essas experiências e foi bem interessante quando eu comecei a perceber que era só eu mudar quem eu copiava, que aí sim eu ia mudar de uma vez por todas. E aí o Marco vai passar a pílula para vocês e eu vou contar um pouquinho da minha experiência. O Marco cumpriu a pílula comigo, nem esperou, falou: já vou te ligar aí, já vou cumprir essa pílula agora. Falei, beleza, me ligou, cumpriu a pílula. Eu fiz a pílula com a minha mulher, a gente teve uma conversa, contei algumas coisas para ela, ficou um pouco chateada, mas faz parte. Expliquei para ela que era uma tarefa, que era uma pílula, e depois ficou tudo certo. Conta aí, Marco, a pílula. Bom, isso que o João falou, e que o Dani falou também, só para dar uma complementada, né? Eu acredito que todos nós somos seres influenciadores e também influenciáveis. Então, sempre vai existir essa cópia. A gente, igual o Dani disse, nasce como CD virgem. Então, tudo que você aprendeu, você já copiou de alguém. É besteira achar que a cópia é algo ruim, você não vai ser autêntico. Pelo contrário, todas as pessoas são autênticas. Até quando você copia alguém, você não vai ser igual a outra pessoa. Porque ninguém é igual a ninguém. Você copia algumas coisas, uma base, mas você sempre vai estar fazendo do seu jeito. Isso que faz toda a diferença. Isso que faz com que nós sejamos seres humanos diferentes uns dos outros, né? Bom, a pílula de hoje, não sei se o João até está pensando em outra pílula, né? Mas a pílula de hoje, do 19º encontro, do 19º dia, o 19º desafio, né? É o seguinte: é dia de você contar um podre seu. Você vai pegar uma pessoa de confiança, vai pegar uma janela que tem dentro da sua mente, que é onde você guarda os seus podres. Vai pegar uma pessoa de confiança e vai contar para aquela pessoa todos os seus podres, as coisas que estão ali dentro, ruins, que você precisa soltar aquilo ali, liberar para aquilo ali sair de dentro de você. Eu confesso para você, que eu até falei para o João no dia, que foi uma tarefa assim, muito difícil, porque a gente está tentando consertar, né? Todos os nossos, desde o dia primeiro, já vinha numa evolução, tentando sair desde o dia primeiro, a gente veio tentando ainda sair ainda mais de todas as coisas que estavam fazendo mal. Agora, João, o que nós vamos, né, falar, o que nós vamos fazer como esse desafio? E aí eu peguei algumas coisas que eram antigas, né? Não foi desse ano, mas foi ali do final do ano passado, né? Teve alguns atritos, algumas coisas que me levaram a fazer umas coisas que não eram tão desejadas. E aí, através desses atritos, eu peguei um amigo que não é muito antigo, mas é um amigo assim que me identifiquei muito, um cara que eu conheci fazendo a obra lá no Blue Box, e acabei falando para ele sobre algumas coisas, e foi uma experiência bacana, foi uma experiência boa, acho que me deixou ainda mais leve, e realmente é válido e vale a pena. João, conta um pouquinho da sua experiência. Vamos lá. A minha experiência também foi do passado. Acabei iniciando uma conversa com a minha mulher, a gente começou a falar um pouco e eu aproveitei o momento já para soltar aí essa pílula. E aí foi um pouco desagradável, porque se era para contar um podre, tinha que ser um podre, né? Não podia ser algo bom, tinha que ser algo ruim. E aí, na hora, não foi muito bom, mas depois aí tive uma conversa. Aí ela também, automaticamente, sem querer, cumpriu também a pílula. Também me contou, porque é automático. Muitas vezes, quando você conta um podre para quem você gosta, a outra pessoa, ela automaticamente quer contar. Desculpa. Ela quer contar, talvez, um outro podre, talvez para responder na mesma moeda, algo do sentido. Mas, enfim, deu tudo certo. E a experiência na hora não foi muito boa, porque foi um podre, mas teria que ser alguém de confiança. Eu busquei podres do meu passado, então foi mais tranquilo. Mas na hora ali foi um pouco desagradável, mas para mim ter pego um podre do passado era muito mais fácil. Era um podre de fato. Então, a minha experiência foi essa daí. Não é fácil não, viu, gente? Contar os podres não é fácil não. Todo mundo tem aquele detalhe que incomoda internamente, né? Porém, realmente você tem que confiar na pessoa que você vai conversar,
porque ela tem que entender que você está numa evolução, que não pode ser qualquer pessoa, se ela não tiver com a mente aberta, se ela não for inteligente o suficiente para receber uma informação que possa magoar ela, não faça. É Entenda que verdade. tem que ser alguém que esteja no mesmo caminho que você, porém, utilize filtros para que você não se chateie, entenda que você está num processo de evolução. Então, utilize filtros. Eu não sei o que você vive, como você vive e o que você está vivendo hoje, né? Então, utilize filtros e faça experimentos. Isso vai te libertar? Sim. Porém, utilize filtros. Deixar bem claro isso para não algumas pessoas não se magoarem no meio do processo, porque as pessoas, para receberem informações, elas têm que ter a mente evoluída, têm que estar aberta para receber informações. E a maioria das pessoas, elas querem viver o que elas acreditam que é o certo, não o que realmente é o certo. E certo e errado é muito relativo. Então, utilize filtros. Essa é a dica também para que você utilize essa pílula do dia e coloque em prática de uma forma inteligente. Observe para quem você vai falar e utilize filtros. Beleza? Bora? Boa, Dani. É uma Bora. observação mesmo que tem aqui. O ideal é compartilhar com uma pessoa de confiança, que possa te ouvir e guardar o seu podre, e não te chibatar, né? Mas Evolução, essa é a palavra-chave. é porque Beleza? acredito que desde do princípio, né, Dani? Desde a matéria, do básico, do átomo, metade é negativo, metade é positivo. E é igual a gente é 50% luz, 50% sombra. A mente da gente que vai determinar o que vai comandar. Então, com certeza, em vários momentos da nossa vida, a gente errou, somos, né, seres humanos errantes. E é bem importante até essa clareza mental do que foi o erro, que às vezes a gente está considerando um erro como algo positivo também. Tá acabando o tempo, tá, Marco? Menos de um minuto. Fechou, galera? Até amanhã. Tamo junto. Tamo junto. Gratidão aí por tudo. Next level. Valeu, valeu.